E nós iniciamos uma série de mensagens falando sobre aliviando a bagagem. Aliviando a bagagem. E essa série de palavras, aliviando a bagagem, foi inspirada naquele versículo de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde o Senhor Jesus, entendendo que nós estamos nesse mundo de passagem, nós começamos uma jornada, uma espécie de viagem até o céu. E enquanto nós não chegarmos lá, nós vamos estar viajando. E nesse viajar nós não podemos levar algumas bagagens, porque elas só dificultam a nossa vida. E o Senhor disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se nessa viagem, nessa caminhada, nós sabemos que nascemos um dia e vamos morrer um dia, mas nós não sabemos quando. Só que enquanto não chega aquele dia de estar na casa do Pai, a viagem é constante. E o Senhor diz: quando você estiver cansado, lança sobre mim a sua ansiedade, eu cuido de você. Aleluia. Você que está cansado e sobrecarregado. E nós já vimos, irmãos, que o que nos cansa muitas vezes é acreditar que existe um Deus de carteira, um Deus pequeno, um Deus que Ele faz o que nós queremos, na hora que nós queremos, porque Ele é um Deus que nós guardamos aonde quiser. Você guarda Ele numa estante, numa sala, você pendura num quadro, você põe numa gaveta, você põe numa carteira. Esse é um Deus pequeno, irmãos, não é desse Deus que nós estamos falando. Mas muitas vezes as pessoas estão com esse Deus pequeno como uma bagagem nessa vida. Aonde você vai chegar com esse Deus pequeno durante essa viagem? Aí nós vimos a segunda mensagem falando que muitas vezes nós nos cansamos na viagem da vida. O cansaço toma conta de nós e dá vontade de desistir, dá vontade de parar. De vez em quando a gente encontra pessoas em cima de uma ponte, de um viaduto, no alto de um prédio, querendo acabar com a sua viagem, porque ele está cansado. Ele acha que se ele pular lá de cima, ele cair lá embaixo, ele morre, ele aliviou a canseira. É mentira, diabo. Tem outros meios de se aliviar o cansaço dessa caminhada nossa até o dia que o Senhor nos chamar. E a terceira mensagem falou sobre aliviando a bagagem da preocupação. Todos nós, irmãos, temos o direito de ficar preocupados, mas nós não podemos ficar ansiosos com a nossa preocupação, porque a preocupação é se ocupar das coisas antes do tempo, e a gente já entendeu que não adianta. Antes da hora Deus não faz nada, Deus faz as coisas na hora certa. Aquele que Deus, nós cremos que Ele nos ama, irmãos, que nós cremos que Ele tem um projeto na nossa vida. Não adianta nós ficarmos preocupados se vai ou não vai dar certo aquilo que nós colocamos na mão dele, porque ele diz: fica tranquilo, eu cuido de você. E hoje nós vamos ver que existe uma outra bagagem que nós também temos que lançar fora, aliviando a bagagem da aflição. Aflição, o que é aflição? Aflição, irmãos, é um sentimento de agonia, de sofrimento, um sofrimento intenso, algo que vem assim, tirando o nosso sossego, vem tirando a nossa paz, alguma coisa que procura afetar a nossa vida, seja direta ou indiretamente. Então, ficar aflito significa ficar desesperado por algo que você não vê a hora que acaba, ou que começa. Se é mal, você não vê a hora que acaba. Se é algo bom, você não vê a hora que começa. E enquanto não acaba, ou enquanto não começa, às vezes a aflição quer tomar conta do nosso coração. Mas a palavra de hoje diz: lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Para que ficar aflito? A aflição visa dificultar a nossa vida. Mas, irmãos, quando a aflição vier, olha aqui o Salmo capítulo 23, o Salmo 23 todo mundo conhece, mas olha o versículo 4 que eu vou ler para você, presta atenção que coisa preciosa tem nesse versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Ainda que eu ande por um lugar perigoso,
ainda que eu esteja numa situação de enfermidade, que os médicos estão às vezes procurando o que vai fazer, como que vai resolver, ainda que você passe por uma doença que você já tentou isso, tentou aquilo, nada cura, nada resolve, a aflição começa a querer invadir o seu coração, mas o salmista diz assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não adianta ficar aflito, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, irmãos, aflição é algo que alcança todos nós. Pode ser que hoje você que está aqui me ouvindo não esteja aflito, mas amanhã você pode ficar aflito por alguma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, não se sabe. Pode ser que hoje que você está aqui aflito, Deus está intervindo na situação da tua aflição e vai te dar um alívio e você vai embora daqui numa paz gostosa, amém? Então, a aflição é uma questão de momento. Tem hora que você tem hora que você não tem. Quando você não está na aflição, aproveita esse tempo para glorificar a Deus, para erguer as tuas mãos ao céu e desfrutar da comunhão. Mas quando estiver na aflição, olha que Deus está segurando nas suas mãos. Aleluia. O salmista Davi, irmãos, lá no Salmo 25, versículo 7, eu quero ler com você, diz assim: não te lembres, ele está orando, falando com Deus, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Esse é o momento da vida de Davi em que ele começa a lembrar dos seus erros, ele começa a lembrar da sua juventude, ele começa a lembrar que quando ele tinha o vigor da juventude, ele fez muitas coisas que não devia. Ele fala: o Senhor perdoou os pecados da minha juventude. E quando a gente se sente perdoado de pecados da juventude, para aqueles que já têm aí uma certa idade, irmãos, como é gostoso ouvir um versículo como esse: o Senhor não se lembra do que você fez de errado, mas Ele está preocupado em que você deixa Ele fazer com você o que Ele tem planejado para o presente e para o futuro. Irmãos, é gostoso saber que Deus tem um presente para nós. Deus está segurando na nossa mão no dia de hoje. Deus vai continuar segurando na nossa mão no dia de amanhã. Então a aflição, irmãos, não faz sentido para aquele que confia no Senhor de todo o seu coração. Então o salmista está dizendo: quando o diabo vier te atacar com lembranças do teu passado, dizendo para você o que você já foi, o que você já fez, qual é a reação? Lembra ele que Jesus perdoou os seus pecados e Ele prometeu um futuro maravilhoso, cheio de esperança para cada um de nós. E esse futuro virá, esse futuro está à nossa disposição, porque Ele diz que Ele está preparando o lugar, e Ele diz que volta, Ele só não marcou prazo. E quando não tem data, muitas vezes as pessoas ficam aflitas: mas Ele devia vir, Ele falou que vinha, por que ainda não veio? Mas você fica ou não fica aflito quando alguém diz que saiu de viagem de tal lugar e você calculou pelo tempo que em tal hora ele ia chegar e ele não chega? Como é que fica o coração? Oh meu Deus, onde será que ele está? Por que não chegou? O que aconteceu? Então a aflição é alguma coisa que de repente ela entra na nossa vida. Nós estamos caminhando tão feliz, tão gostoso com o Senhor, de repente uma notícia, um acontecimento, um acidente, alguma coisa, irmãos, acontece e o coração entra em aflição. Só que a palavra de Deus está dizendo: aflição não é uma boa bagagem para você carregar nesta viagem com o Senhor. Se nós estamos segurando nas mãos do Senhor, essa viagem pode ser longa, mas ela não precisa ser cheia de aflição. Quantos dão glória a Deus? O Salmo 34, verso 8, tem um convite aqui: provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia.
Ver e provar. Ver é uma coisa, provar é um pouco diferente. Você pode estar a uma certa distância e você está vendo. Mas e na hora de provar, o que tem que acontecer? O provar já envolve um relacionamento, já envolve uma proximidade, já envolve uma experiência. Então veja como Deus tem sido bom no passado, no presente com outras pessoas. Mas o versículo também convida, mas prova você mesmo como Deus é bom na sua vida. E assim a ansiedade bate em retirada. Então quando a ansiedade começar a criar aquilo que é próprio dela, tristeza, agonia, angústia, dor, sofrimento, lembra, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Agora, por que muitas vezes Deus permite alguma ansiedade? Você acredita que Deus tem plano em tudo? Você acredita que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? É um versículo bíblico. Mas quantos aqui acreditam que Ele serve para você? Amém, irmãos? Todas as coisas mesmo? Ou apenas algumas das coisas, as coisas boas? As coisas ruins, não é possível, isso aqui contribui para o meu bem, isso aqui é o diabo. Irmãos, mas às vezes não é o diabo permitindo algumas coisas, às vezes é o próprio Deus atendendo uma oração, trazendo um livramento, permitindo alguma coisa ruim acontecer, porque depois daquele acontecimento que nós achávamos que era ruim, Deus segurou na nossa mão, nós passamos por ele, nada de mal aconteceu, a nossa fé cresceu, o nosso amor cresceu, e nós demos um testemunho de que Deus está presente nos dias de hoje. Eu sou testemunha. Então muitas vezes nós oramos para alguém sarar, ele não sara, ele às vezes morre, e aí alguém fala assim, mas por que Deus permitiu morrer? Por que Deus permitiu? Aí nós abrimos Isaías capítulo 57, versículo 1 e 2, que diz, o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Olha que interessante. Os justos perecem, os justos passam por aflição, os justos também ficam doentes, os justos também morrem. E por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que a morte é o fim de tudo. Mas muitas vezes a morte é Deus dando descanso para aquela pessoa que talvez o diabo estivesse planejando uma vida de enfermidade, de grande sofrimento. Talvez o diabo estivesse planejando que aquela família ia passar por uma tristeza muito grande, com um filho indo para o caminho das drogas, um marido ou uma esposa ali causando uma tristeza no lar. E Deus muitas vezes, na sua misericórdia, interfere. O justo perece, o justo sofre, o justo morre, porque Deus sabe por quê. Porque muitas vezes o amor dele pelos outros também entra em ação, livrando o sofrimento no coração das outras pessoas, trazendo aquele justo para perto dele. Irmãos, quando uma pessoa serve, salvo por Jesus, morre, irmãos, para aquela pessoa acabaram seus problemas, acabaram-se as dores, acabaram-se as lutas, acabaram-se as aflições, não existe mais. Vai ficar saudade, vai ficar tristeza para a gente, lógico, claro, a gente amava a pessoa, e muitas vezes alguém entra em aflição porque Deus livrou aquela pessoa, e no nosso conhecimento, na nossa concepção, dos nossos planos, não era a hora de levar, não era a hora de fazer, não era a hora de acontecer. Quanta gente fica aflita, acusando Deus, Deus, o Senhor foi injusto, Deus, por que o Senhor fez isso? Eu não devia ter feito. Irmãos, sabe que eu louvo a Deus porque Ele é tão amoroso que quando Ele encontra um coração aflito acusando Ele de alguma coisa má, Ele fala assim, você não sabe o que está dizendo, fica tranquilo. Vocês se lembram
que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estavam matando Jesus, eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles estavam fazendo algo que Deus tinha planejado. Através da morte de um justo, toda a humanidade seria perdoada. Então não tinha como Deus não deixar que Jesus morresse, porque ele ia trazer um benefício para toda a humanidade. E muitas vezes o Senhor leva os seus filhos justos, porque é melhor que eles estejam na presença de Deus, para que os outros não se escandalizem com o que o diabo estaria planejando na vida dele, com enfermidade, com decepções e tudo mais. Então Deus leva. Então esse versículo é super confortador. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Quantos dão glória a Deus por isso? Então, irmãos, a morte é uma das formas que Deus pode livrar uma pessoa de um mal maior, ok? No plano de Deus, cada vida é longa o suficiente e cada morte é oportuna. Cada vida, mas morreu tão jovem, longa o suficiente. Ok? Vamos entender isso? No plano de Deus, cada vida é longa o suficiente e cada morte é oportuna. Deus controla, Deus sabe. Glória a Deus. Amém. Então Deus quer, irmãos, que você enfrente com Ele a sua aflição. E lá no Salmo 51, verso 1 e 2, Davi disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aleluia. Irmão, enfrente a aflição, questione, se você pode lutar contra alguma coisa, mas não nega, admita. Deus muitas vezes vai permitir aflições sobre nós, mas elas são passageiras, elas não são para que nós embarquemos na nossa viagem e levamos esse item, aflição, por toda a nossa viagem aqui na terra. O Senhor Jesus disse que nós estamos de passagem, nós estamos fazendo uma viagem, E para alguns é longa, para outros é mais curta, mas não importa. Quando Deus permitir a aflição como uma bagagem nessa tua viagem, entenda, é uma bagagem passageira. E pode ser que hoje Deus está dizendo para muitos de nós aqui: acabou o tempo da aflição na sua vida. Acabou. Irmãos, não se acomode nessa aflição. Não fique imaginando, imagina se eu for curado, como é que eu vou viver daqui para frente sem essa doença? A gente dá risada, eu também dou, mas sabe que tem gente que se Deus curar ele tiver que voltar a trabalhar, parece que não foi bom. Eu já conheci casos assim, quando alguém falou assim: olha, eu vou orar para você levantar dessa cadeira de rodas. A pessoa falou assim: eu vou ter que ficar de pé? Não, então não ora não. É uma pessoa da família da minha esposa que já morreu, Alguém chegou, viu lá na cadeira de rodas: a senhora crê em Jesus? Creio. Eu posso fazer uma oração para a senhora? Pode. Senhor, abençoa que ela se levante em nome de Jesus. Falou: pera, eu vou ter que levantar? Não, está tão bom sentado. Então, irmãos, a aflição não é para a gente se acomodar, não, viu? Mas ela vai vir sobre a sua vida, porque ela tem um projeto, um propósito. Agora, legal que lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, diz que existe tempo de tudo, inclusive tempo de chorar. Irmãos, o tempo de chorar não é bom, O tempo de chorar, irmãos, a gente às vezes fala: Senhor, me livra, mas Deus às vezes não livra, porque no choro a gente também aprende alguma coisa. Então vamos ver o que nós podemos fazer para nos aliviar dessa bagagem da aflição. 3 coisas eu vou citar aqui para você. A primeira delas: creia que Deus tem uma aliança eterna com você.
aliança eterna. A palavra aliança significa que se está bom, estamos juntos, se está mal, continuamos juntos. Amém? Isso significa aliança. Aliança, quando a gente olha depois de um tempo de chuva, a gente olha no céu, a gente vê o arco-íris. É sinal de uma aliança. Você se lembra que aliança é essa? Você olha depois de uma chuva e você vê um arco-íris. Você lembra que aquilo é um sinal de aliança? Que aliança é essa? Deus prometeu para Noé: eu nunca mais vou acabar com a vida na terra enchendo o planeta todo de água. Nunca mais vai acontecer isso, foi só dessa vez. Então, cada vez que a gente olha, por mais que a tua casa esteja debaixo d'água, né? Semana aconteceu aí, né? Aqui na nossa cidade, né? Algumas casas ficaram aí lotadas de água, parecia um dilúvio, né? Mas não é o dilúvio não, Deus tem uma aliança, dilúvio não vai acontecer mais, pode ficar sossegado, viu? Pode olhar para montes e falar: meu Deus, já pensou se cobrir aquele monte? Não vai cobrir, já aconteceu, Deus fez uma aliança e não acontece mais. E esse Deus de aliança, Ele cumpre. Desde que a terra existe, depois de Noé, nunca mais se teve história de que a terra foi coberta por um dilúvio e a população toda morreu afogada. Então Deus continua cumprindo essa aliança até hoje. Então esse Deus que nós temos é um Deus de aliança. Jesus subiu ao céu e fez uma aliança conosco. Está lembrado disso? Qual é a aliança que Jesus fez? Eu vou fazer falta aqui, mas eu volto. E quando eu voltar, eu levo vocês para estar pela eternidade junto comigo na casa do Pai. Irmãos, é uma aliança. E se Deus é um Deus de aliança, que cumpre aliança, um dia nós veremos cumprir essa aliança. E aí algumas pessoas ficam procurando sinais, né? Sinais dos tempos, sinais. Aí domingo passado eu falei aqui: irmão, não fica procurando sinal na Bíblia. Procura o quê? Não fica procurando sinal na Bíblia. Procura o quê? Um versículo de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Para aqueles que dizem que Deus está muito quieto, é porque você não está lendo a Bíblia, porque Ele está falando constantemente, todo dia, que alguém abrir a palavra de Deus, Ele está falando com você. Então Deus só está em silêncio para quem está com a Bíblia fechada. Disse isso domingo passado, volto a repetir hoje. Porque Deus tem uma aliança. O que está escrito nesse livro sagrado. Ele já foi perseguido, ele pode voltar a ser perseguido, mas jamais ele será extinto. Porque esse livro, a palavra de Deus, tem palavras para se cumprir. Porque nosso Deus é um Deus de aliança. Lá em Apocalipse, o livro de Apocalipse, irmão, tem gente que fala: eu não gosto de Apocalipse. Mas o Gênesis fala como tudo começou, e Apocalipse fala como tudo vai terminar. Então, para quem não gosta de ver o fim da história, Apocalipse incomoda, porque ele conta o fim da história. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu descobri que tem uma pessoa que não gosta de Apocalipse. Ele não gosta de Apocalipse. Quem que é, hein? O diabo. Por que ele não gosta de Apocalipse? Porque Apocalipse fala onde e o que vai acontecer com Satanás e os seus anjos e os seus seguidores. Tem um lago de fogo e enxofre esperando por eles, que é muito pior do que hoje é chamado de inferno. A Bíblia fala em Apocalipse que Satanás, os seus anjos e os seus seguidores, inclusive a morte, serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Então, o diabo hoje, embora ele esteja no inferno, ainda não é o lugar do destino eterno. Mas o nosso Deus de aliança vai cumprir essa aliança. Ele será jogado no lago de fogo eterno, juntamente com os seus seguidores. Porque Deus é um Deus de aliança. Amém? Então, queridos, lembre-se disso. Que Deus, lá em Apocalipse 21:3 diz: eles serão os seus povos,
o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse está dizendo no final, olha, e depois de tudo, Deus vai ser eternamente o seu Deus, e vai estar protegendo todos eternamente, porque não vai ter mais a morte e nem Satanás e seus demônios. Então vai ser algo maravilhoso. Alguém dá glória a Deus? Você consegue imaginar um lugar onde o diabo não esteja mais? Aleluia! Não é uma bênção? Que hoje ele está em todo lugar, né? E ele está com a permissão de Deus. Isso que é o tchan da questão, né? Ele está, que Deus permite. Mas, irmão, não fique preocupado, porque aonde ele está, o Espírito Santo de Deus também está com você. E como Deus é de aliança, Ele diz que Ele não permite que sejamos tentados ou provados além do que nós podemos suportar. E a palavra vai além dizendo, mas quando uma provação, uma tentação vier, Deus vai te dar força e condições para escapar dela. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria justo. Quantos creem que Deus é justo? Aleluia. Eu quero falar agora aqui algumas coisinhas bonitas sobre Deus. Primeiro, letra A, Deus não é inconstante. Lá em Tiago 1,17, vamos ler juntos? Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Fala para o irmão do lado, Deus não é inconstante. O que é inconstante? Ora sim, ora não. Ora sim, ora não. Ok? Então, você já experimentou olhar para a seta de um carro? E já pediu para alguém falar assim, escuta, está funcionando? O cara olha e fala, agora está, agora não. Agora está, agora não. Por quê? Seta é inconstante. Ela não acende e fica quieta. Ela acende, apaga. Acende, apaga. Agora sim, agora não. Deus não é inconstante. Deus está aqui. Deus foi embora. Não. Deus está fazendo. Deus parou de fazer. Não. Deus abençoou. Agora Deus amaldiçoou. Não. Dá glória a Deus. Deus é constante. Segunda coisa linda sobre Deus, Deus não se arrepende e não mente. As promessas prometidas serão cumpridas, não importa o tempo. Lá em Números 23:19 diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, irmãos, lá em Números, Deus já está falando, lá no comecinho, quando Ele organiza o povo, eu não sou inconstante, eu sou um Deus que não se arrepende quando promete dar bênção, não se arrepende quando promete proteger. Então, Ele é um Deus, irmãos, que não mente e não se arrepende. Aquilo que Ele falou, eu sou contigo, eu vou te abençoar. O meu plano sobre a sua vida é prosperidade e não desgraça. Aleluia. É constante. Terceira coisa, Deus te ama e nada pode mudar isso. Aleluia. Fala isso para o irmão do lado. Deus te ama e nada vai mudar isso. Ah, pastor, mas e se eu pisar na bola? Não para o jogo. Ah, mas e se eu fizer uma coisa que Deus vai se sentir ofendido? Deus continua te amando. Sabe por quê? Deus me ama, nos ama, não foi por causa de alguma coisa que nós conseguimos fazer, e agora a gente precisa conservar, porque se a gente parar de fazer, Ele para de amar. Não. Por que Deus nos ama? Ele escolheu nos amar. Ele escolheu colocar a sua imagem e semelhança no homem. Ele escolheu pegar esse homem que o diabo tanto deseja ter com ele na eternidade para humilhar Deus no inferno. Deus pegou esse homem e falou assim, o meu filho amado vai morrer para salvar esse homem. E quando alguma dessas pessoas
se arrepender dos seus pecados, receberem o meu filho Jesus, eu vou colocá-los como meus filhos e jamais eles morrerão eternamente. Aleluia. Irmãos, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Deus ama e nada pode mudar isso. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas porque elas fizeram coisa feia. Elas sabem que não devia ter feito e elas fizeram. E aí o diabo fala, então, agora você nem orar pode mais, tá bom? Não, agora que é hora de orar. Não, mas o que é isso? Oh, você está levando uma vida, então, se você está levando uma vida desregrada, uma vida que você sabe que Deus não gosta, não para de falar com Deus, porque vai chegar um momento que Deus vai abrir a sua mente e você vai perceber o erro em que está, e você vai abandonar esse erro, e você vai voltar para os caminhos do Senhor. Então Deus não joga a gente fora só porque a gente fez coisa errada, porque Ele tem esperança na gente, Ele sabe que a gente é passível de ser enganado, a gente acredita, mas de repente alguma dúvida tira a nossa crença, tira a nossa fé. A gente faz um propósito, mas nós não somos pessoas de aliança, infelizmente. Quanta gente promete num casamento até que a morte nos separa, e uma porção de outras coisas separa. Às vezes coisas bobas separam. Tem certas coisas que a gente nem sabe por quê. Por que não deu certo? Sabe que eu nem sei. Porque nós não somos de aliança, mas nosso Deus é de aliança e Ele nos ama. Aqui em Romanos 8,38 Paulo fala assim: pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, olha só, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem na altura e nem na profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Irmão, eu vibro com isso. Nada nos separa do amor de Deus. Acaba com essa aflição, que às vezes, meu Deus, eu estou fazendo coisa errada. Essa aflição, joga fora, na bagagem, na caminhada da vida, nessa viagem da vida, não coloca aflição nessa bagagem. Deus está dizendo, jamais você vai deixar de ser meu, está na palma das minhas mãos. Glória a Deus. Outra coisa linda sobre Deus, letra D aqui, em Cristo Jesus, ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus disse, eu não vou jogar fora. E aqui Ele está dizendo, e ninguém vai conseguir também me tomar. Às vezes a intenção de alguém não é perder, mas alguém chega e toma. Quando você sai, por exemplo, com um celular na rua, você saiu com a intenção de perder ele, de jogar ele fora, mas de repente alguém te toma, não toma? Perdeu, mané. Infelizmente, né? Você dá com um marginal aí, e a vida ou o celular, não, vai a vida, né? Vai o celular, né? Porque a vida, eu estando vivo, eu compro outro, né? Tem gente que às vezes entrega a vida, né? Dá de bobo, né? Mas irmãos, ninguém pode tirar. Ou seja, não existe um tipo de pecado que o diabo envolve a pessoa de um jeito tão grande que agora ele vai ser convencido de que esse pecado é para a perdição eterna, não tem perdão. Por que esse versículo é importante? Eu vou ler esse versículo aqui, ó. Eu lhes dou a vida eterna. O que é eterno? O que é eterno, irmãos? Não tem fim. Eu lhes dou a vida eterna. Eterno não tem fim. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aleluia. A única coisa que eu digo para cada um de nós, para mim também, nós precisamos ter absoluta certeza que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Eu não estou falando de religião. Tem pessoas que resolveram seguir a religião cristã. Irmãos, religião cristã não existe. Cristianismo não é religião.
Cristianismo verdadeiro de Jesus é situação de vida nas mãos de Deus. Aquele que se diz cristão entregou a sua vida nas mãos do Criador, do Todo-Poderoso, do Salvador, e agora ninguém as arrebata das mãos dele. Ele está dizendo aqui na sua palavra. Amém, irmãos? Por que é bom dizer isso? Para acabar com a aflição de: será que se eu morrer agora eu vou para o céu? Eu não sei se você já fez pergunta para alguém, aquela pergunta assim: escuta, se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Todo mundo pensando aqui. Eu já ouvi assim resposta: ah, isso ninguém sabe, né? Só Deus. E você? Não, eu espero que eu mereça, né? Tá. Desde quando a Bíblia fala que salvação é por mérito? Desde quando a Bíblia fala que se você fizer isso, você está salvo? Só que se você não conseguir fazer mais, você está perdido. Irmãos, dinheiro, se você trabalha e guarda, você tem. Se você bobeia, você perde. Mas salvação não depende de dinheiro. Não tem nada a ver com coisas materiais comparadas. Salvação é uma questão de nascer de novo para Deus. Um espírito regenerado, recriado. Alguém que acendeu uma luzinha no painel de Deus, e cada vez que Deus olha, muitas vezes a luzinha tá fraquinha. Ele fala assim: eu vou dar uma carga na bateria, porque ela não vai apagar, essa luz é minha. Muitas vezes a gente entra em aflição por coisas que acontecem na nossa saúde, na nossa finança, no nosso relacionamento. Nós nos afastamos de Deus, nós sofremos as consequências, nós comemos o pão que o diabo amassou, mas ali tem um filho de Deus amado. Você não é um órfão. Olha para o irmão aí do lado e fala assim: eu tenho um pai, eu não sou órfão. Amém? Esse pai não morre, irmão. Órfão é aquele que na terra o pai morre. Irmãos, Deus não morre e Deus não joga ninguém fora. Então, não existe orfandade no reino de Deus. Todos são filhos de Deus, só esperando o dia em que saem dessa condição da terra e passam para a condição do céu por toda a eternidade. Quantos dizem amém? Segunda coisa que eu vou dizer para você é: lembre-se, por maior que seja, toda dor vai passar. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, por maior que seja a dor, irmãos, uma hora ela acaba, uma hora ela passa. Toda tempestade passa. Fala para o irmão assim: a sua também vai passar. Agora, irmãos, tem algum problema passar por choro enquanto a dor não passa? Chorar. Tem algumas tradições aí de alguns países, né? Diz que homem não chora. Irmãos, eu não creio nisso não, porque eu já chorei demais. E eu tenho certeza que eu sou homem. Amém? Tem mais homem comigo aqui que já chorou? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu olho para o meu Jesus lá em João capítulo 11, e eu vejo Jesus também chorando. Quer ver? Capítulo 11, verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhava, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, e perguntou: onde o colocaram? Está perguntando de Lázaro que morreu. Vem e vê, Senhor, responderam eles, e Jesus chorou. Lázaro morre, Jesus pergunta: onde é que enterraram ele? Falam assim: olha, vem cá, vamos até o túmulo. Quando Jesus estava ali diante do túmulo, o túmulo lá, fechado, Lázaro lá dentro, Jesus aqui, e Jesus chorou. Irmãos, talvez alguém fale assim: mas está chorando de remorso, porque ele foi avisado que devia ter vindo para curar e não veio 4 dias depois. Mas não, irmãos, Jesus chorou porque ele estava sentindo a dor da saudade. Ele estava sentindo a dor daquelas pessoas que tinham uma amizade tão grande com Lázaro e não iam desfrutar mais disso.
Então Jesus se compadece da nossa dor, amém? Nós temos um Jesus que chora conosco, aleluia. Nós temos um Deus que sente as nossas dores. Quando você entra em aflição, Jesus chora com você, Ele também sente o problema da sua aflição, só que Ele pode fazer, e Ele vai fazer, é uma questão de tempo. Lá em Isaías capítulo 53, verso 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, quando o salmista o profeta está falando sobre Jesus, ele está dizendo, profeticamente, que as pessoas estavam vendo ele sofrer, e alguém estava dizendo: o que esse cara fez, hein, para estar sofrendo? Olha, vai até morrer, hein? Só que ele estava sofrendo as nossas dores, ele estava ocupando o nosso lugar. Agora, olha que interessante, Jesus Cristo, ao ensinar sobre a felicidade, Ele não disse que nós não deveríamos chorar, mas que nós seríamos consolados. Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Fala para o irmão: pode chorar, mas receba o consolo do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes é o choro que faz a criança mamar, ou não é? Quem chora, quem não chora não mama. Irmãos, muitas vezes Deus só está esperando você chorar para te dar o que você quer. Bom, mas que pai e mãe é esse carrasco? Não, é que a criança, enquanto ela não está com fome, não adianta dar o que comer, ela não quer. Só quando dá fome que ela chora, e aí ela dá um sinal: agora pode me dar que eu abro a boca e como. A coisa mais triste é dar comida para quem não quer, é dar comida para uma criança que não está com fome, ou para um idoso. Estamos convivendo lá em casa com 2 idosos, que quando eles não querem comer, não adianta. Às vezes às 5 horas da tarde, a gente pergunta para as cuidadoras: e aí? Até agora não comer nada. 5 horas da tarde? Diz que não está com fome. Mas quando vem a fome, cadê a comida? Por que não está pronta? Está demorando. Então muitas vezes, irmãos, Deus não faz nada até que você chore. Vamos chorar, irmão? Se você estiver com fome, chora para mamar. Deus atende o coração daqueles que choram. A Bíblia diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas em taças. Aleluia. E o Espírito Santo consola aqueles que choram. E Jesus mesmo diz: feliz, bem-aventurado significa feliz os que choram, pois serão consolados. Aleluia. Terceiro e último ponto para encerrar. Para aliviar a bagagem da aflição, foque os seus olhos no que Deus está fazendo. Aleluia. Lembra da oração de Eliseu? Outro dia pregamos aqui sobre Eliseu, que Eliseu de repente foi cercado por o exército assírio, e o seu empregado só enxergou o exército enorme e falou: meu senhor, agora nós estamos com um problema sério, olha o tamanho do exército que está nos cercando. Eliseu falou assim: Deus, abre os olhos dele, ele precisa enxergar, ele não está enxergando. E Deus atendeu a oração de Eliseu. Quando o empregado abriu o olho, falou: uau, eu achei que tinha gente inimigo aqui, mas olha o que é um exército de anjos ao nosso redor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, foque no que Deus está fazendo na sua vida, no que Deus diz que vai fazer com a sua vida, no que a palavra de Deus declara. Eu vou ler novamente aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, onde está escrito que aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Foque no que Deus está fazendo na sua vida. Deus diz: eu estou fazendo coisas novas.
Só que aí, às vezes a gente está passando por uma dor que a gente nunca passou antes, por uma decepção que a gente nunca passou antes, uma tristeza que nós nunca sentimos antes, uma enfermidade que nós nunca tivemos antes. E Deus está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. Você vai ver depois que passar essa aflição, o que vai acontecer na tua vida. Porque eu estou fazendo coisas novas. Irmãos, o ano está acabando, vai começar um ano novo. Você acha que só porque vai começar um ano novo, tudo vai ser novo? Não. Sabe por que vai mudar a sua vida para melhor? Porque o Senhor está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. Essa pequena, momentânea e passageira aflição que vem sobre nós vai passar, porque ela faz parte de um projeto de Deus que está fazendo coisas novas. Aleluia, glória a Deus. E para ir encerrando, todo lamento sem quebrantamento é apenas perda de tempo. O que é lamento? O que é lamento? O que é lamentar? É uma espécie de reclamação. Todo lamento sem quebrantamento. O que é quebrantamento? É uma mudança de atitude. Vem mediante um arrependimento. Não vou fazer mais, vou fazer diferente, serei outra pessoa. Eis que tudo vai se fazer novo. Então todo lamento, se não tiver quebrantamento, é só perda de tempo. Lamentar, aquele lamento que Deus ouve de um coração que não está arrependido e quer mudança, não adianta nada, vai ficar lamentando por muito tempo. Quantos estão entendendo? Mas o lamento que tem quebrantamento traz coisas novas para acontecer na nossa vida. Aleluia. Irmãos, pode ficar de pé, por favor? Tem uma palavra de Esdras, capítulo 9, versículo 5, que esse profeta aqui diz: então, na hora do sacrifício da tarde, Esdras disse: eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Todo lamento sem quebrantamento é perda de tempo. Esdras passou um momento de tristeza, onde ele até rasgou as suas vestes, botou a sua cara no chão, chorou amargamente, mas ele saiu dali com uma nova decisão no seu coração, com as mãos estendidas para o meu Deus, dizendo: eu saio fortalecido disso que o Senhor permitiu que eu passe, chamado aflição. Fecha seus olhos, irmãos. Deus não nos criou para a dor. Ele tem um propósito para essa dor. Tudo que é verdadeiramente bom na nossa vida tem a marca de Deus. Tudo que é bom tem a marca de Deus. Pode prestar atenção. Deus não se alegra com a nossa aflição, porque a nossa aflição é momentânea e passageira. Deus permite sobre os seus filhos a aflição quando Deus quer que eles mudem de atitude, que eles se quebrantem, que eles se levantem com uma nova decisão, uma nova posição. Quando eles se levantam crendo que agora eles sentiram passar pelo vale da sombra da morte, mas a mão do Senhor estava com eles. Irmãos, eu não sei, mas pode ser que alguém que esteja aqui conosco no presencial, alguém que esteja nos assistindo em casa, alguém que vai ainda assistir essa mensagem gravada, Deus está falando para você: esta aflição que você está passando
não é um elemento definitivo na tua bagagem desta viagem passando pelo mundo. Você nasceu e vai passar pelo mundo até o dia que você sair desse mundo. Mas nessa passagem, a aflição é só um item da bagagem, que pode ser que hoje Deus está dizendo, joga fora. Essa aflição já serviu ao propósito. Irmãos, a aflição que Deus permite sobre os seus filhos tem um projeto, tem um propósito. Ela não é à toa, ela não é sem causa. Ela não é só para Deus olhar e falar assim, meu filho Jesus sofreu, vocês também têm que sofrer, cambada. Não. Então, só relembrando, irmãos, livre-se da aflição por meio de crer que Deus tem uma aliança eterna com você. Essa aliança é eterna, ela não é quebrada, Deus não quebra, e o inimigo não consegue tirar você das mãos de Deus. Segunda coisa que nós falamos para você, lembre-se, por maior que seja, toda a dor passa. Isso que está te passando hoje, irmão, pode ser muito grande, mas vai passar. Terceiro, foque os seus olhos no que Deus está fazendo. E Deus está dizendo hoje para alguns aqui, desde quando você se tornou meu filho e permitiu que eu esteja fazendo alguma coisa na sua vida? O que eu quero dizer com isso? Nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós nascemos porque fomos criados por Deus. Deus criou, Ele é o Criador, tudo que Deus criou é da sua criação. O homem criado por Deus é uma criatura de Deus. Mas eis que chega um momento em que esse homem de criatura se torna filho, através de Jesus. E a minha pergunta é, desde quando você se tornou um filho de Deus, recebendo Jesus como Senhor da sua vida? Vou pedir para você colocar a sua mão aí no peito. Aí dentro tem um coração, humanamente é uma bomba que circula o sangue, mas também é o centro das emoções. Quando foi que esse seu coração, movido por um arrependimento, movido por uma convicção de que Deus te ama, e o mínimo que a gente pode fazer para retribuir o amor de Deus é aceitar a pessoa do Filho dele, Jesus, que perdoa todos os nossos pecados. Qual foi o dia que você recebeu esse Jesus como Senhor de sua vida, pediu perdão pelos seus pecados e fez uma oração mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho amado de Deus, que veio ao mundo encarnado como ser humano, que deu a sua vida para pagar o preço pela minha salvação. Eu recebo o teu perdão porque eu reconheço que eu tenho pecados e eu não quero mais carregar os meus pecados. Eu lanço os meus pecados sobre as tuas mãos. Me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus, porque eu te recebo como Senhor da minha vida, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor cumpra o plano que o Pai tem para mim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque Deus sabe o que você é, o que você fez, mas deixa eu só dizer uma coisa: estando aqui, ou estando em casa, ou estando assistindo, lembre do dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Com certeza você vai se lembrar que não é possível uma coisa tão importante como essa ter acontecido e você não se lembrar. Se não está se lembrando, hoje é dia de fazer algo para se lembrar para o resto da sua vida. Recebe Jesus gostoso na sua vida e dê um tchauzinho para a aflição, porque você só deve carregar essa aflição por um pouco de tempo, até o dia que a mão de Deus te alcança e te traz alívio, como eu espero que aconteceu hoje. Quando se diz amém? Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, amém. Deus abençoe.